Um bom dia para você e que Deus abençoe ricamente a sua vida. O Senhor me despertou com uma palavra no meu coração e eu trago nesse momento para você. Fica aqui no livro de Juízes, no capítulo 6 e o versículo 11 apenas. Não olhe a aparência aqui que meus olhos não estão muito legal e a gente vai precisar desse óculos aqui. E diz o seguinte: então o anjo do Senhor, não, versículo 12, capítulo 6 de Juízes e o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Isso que o anjo estava falando para Gideão neste momento era algo necessário. Necessário, pois Gideão, posteriormente, ele iria enfrentar uma guerra onde ele estaria apenas com 300 homens, com apenas 300 soldados. Isso a Bíblia diz para enfrentar uma multidão inumerável de midianitas. Então ele precisava saber que o Senhor era com ele. Então você, nesse momento, Deus me trouxe aqui para que você venha saber, coloque no seu coração: o Senhor é comigo. Sim, o Senhor está dizendo: eu sou contigo, não temas. O Senhor falou isso para o Gideão: não temas, não temas. E Gideão foi, só que quando ele olha, ele se depara com uma multidão, como a Bíblia diz, inumerável. Era impossível de vencer aquela batalha com apenas 300 soldados. Mas o poder de Deus, a palavra do Senhor estava sobre ele, a promessa de Deus, em que ele feriria os midianitas como se fosse um homem só. E ele foi nessa fé, porque para ele um homem não era grandes coisas, ele era um guerreiro muito valente. E ele foi nessa fé, que venceria como se ele estivesse enfrentando apenas um homem. Você vai para essa batalha não é com a sua força, sabe? A sua força é apenas a força humana. E Gideão ia com a força dele, era que ele iria enfrentar um homem só. Só que era uma multidão inumerável. Então isso precisava, logicamente, de um milagre, de uma ação direta de Deus na vida de Gideão e daqueles soldados que estavam com ele. E o importante aqui frisar é que aqueles soldados eram os melhores soldados de Israel. Sempre que Deus nos manda para uma batalha, Deus nos providencia o melhor para vencer. O Davi, que se tornou o rei Davi, estava em uma caverna, fugitivo, com medo que o rei tirasse a sua vida, o rei Saul. E a Bíblia diz que se ajunta a ele homens endividados, atribulados, angustiados. E a Bíblia diz que ele tinha 600. A Bíblia frisa bem, isso foca bem, deixa bem em pauta, ali bem nítido. Tinha 600 homens com ele na caverna. Agora você presta atenção que depois Davi toma de conta do exército de Israel e o exército dele se torna muito grande. E a Bíblia diz que tinha 600 homens no exército do rei Davi, no exército de Israel, que atirava com uma funda em um fio de cabelo e não errava. O que é isso? Homens peritos. Então, como a Bíblia frisa que 600 homens entraram na caverna e estiveram com Davi, e 600 homens eram os melhores em atirar funda, não errava em um fio de cabelo, você vê logo que Deus providenciou o melhor para estar com Davi. E aqueles homens se tornaram os mais valentes de Israel, o qual a Bíblia diz que apenas 3 deles foram capazes. Rapaz, vamos para lá, deixa eu pregar aqui. Vamos, cisca mais para ali, garotinho. É uns pintos aqui. O qual a Bíblia diz que aqueles homens romperam o arraial dos filisteus, passaram no meio dos filisteus para pegar apenas um copo, assim por se dizer, uma quartinha, né?
um pouco de água em uma fonte, porque Davi disse que estava desejando beber água daquela fonte. Aqueles homens, apenas 3 foram capazes de atravessar o arraial, voltarem intactos, sem um ferimento sequer, o arraial dos filisteus, dos inimigos, e ninguém pôde feri-los. A Bíblia não diz quanto eles mataram lá, mas passaram no meio do arraial dos filisteus e voltaram pelo meio do arraial e trouxeram a água para Davi. Eram homens valentes, destemidos, e você vê que Deus vai providenciando. E agora você pode dizer, não, mas eu estou só. Davi estava só na caverna. Quando ele entrou na caverna, ele entrou só. Só que a Bíblia diz que Deus ali enviou aqueles 600 homens para estar com ele na caverna, e eram homens atribulados e endividados, eram homens com problema. Não é porque sim existe problema na vida de pessoas, não significa que elas não são os melhores. Eram homens derrotados na sociedade financeiramente. Mas a história de Davi mudou, a história daqueles homens mudaram e a sua história vai mudar. Creia, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. Isso é para filho e filha de Deus que está me ouvindo aqui nesse momento. Eu quero ser bem breve aqui, mas eu quero ainda orar por você, pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu clamo agora pelo teu filho, pela tua filha, que está comigo aqui agora, Senhor, que ouviu a sua voz, a sua palavra. O Senhor é com ele e com ela. A dificuldade é grande, o temor é grande, mas a vitória é certa, pois eles são teus filhos que te servem, que esperam em ti e estão certos da vitória, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, assim como o Senhor abençoou a eles, abençoa aqueles homens de Davi, abençoa o Davi, abençoa esse teu filho, essa tua filha e a família deles, meu Pai. Que eles sejam referência na família. Hoje pode ser desprezado, está escondido, está com problema, está atribulado, está endividado. Mas, Senhor, o Senhor é com eles, assim como foi com Gideão. Gideão venceu, Davi venceu, aqueles homens venceram. E o teu filho, tua filha vai vencer. Eu te peço a bênção para ele, para ela e para a família, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor dê uma bênção completa em nome de Jesus. Amém. E você pode dizer amém, e isso tudo é para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, que te escolheu, que te chamou, que te comprou com o sangue de Jesus na cruz e te fez mais que vencedor. No momento, pode parecer que não é isso, você não é mais que vencedor, porque no momento em que Davi estava dentro da caverna, parecia que ele era um derrotado depois de ter sido ungido para ser rei de todo Israel. Agora o próprio rei de Israel, que era o Saul, queria matá-lo e ele estava ali escondido. E outros homens souberam disso e foram lá se esconder também. Era um bom esconderijo. Uma caverna muito grande, cabia 600 pessoas. Imagine o tamanho dessa caverna que se tornou a casa deles, não é? Ali como Jacó, que não tinha aonde colocar, reclinar ali a sua cabeça, como Jesus disse também. E Jacó dormiu com a cabeça no travesseiro. Assim estava a situação do rei Davi na caverna e daqueles homens, sabe? Hoje você pode, como algumas pessoas dizem, não tem onde cair morto. Mas você não vai cair, nem vivo e nem morto, não. O Senhor vai preparar o melhor dessa terra para você, sabe? Você vai conquistar o impossível, porque é Deus que está colocando a mão na sua história. Tenha um bom dia, um dia abençoado. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus, creia que você já venceu, porque o Senhor é contigo, filho de Deus e filha de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima.